as nossas Bíblias, o texto de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versos de 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. E diante dela percebemos, ó Pai, a santidade, a seriedade, o amor de Deus, mas também a sua misericórdia, a sua graça e a sua muita longanimidade. Senhor, queremos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, Senhor. E que essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Pai, Senhor Deus, penetre nos nossos corações e que estejamos sendo edificados para a vida eterna. Que o Senhor esteja nos ensinando aqui, Senhor Deus, através dessa igreja, através do que nós estamos vendo aqui, estamos tendo aqui diante de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós, nesse início da carta do livro de Apocalipse, nós estamos vendo aqui a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. E como nós sempre fizemos no início, nós vamos dar uma panorâmica daquela cidade. E os irmãos já puderam perceber que todas essas igrejas, nessas localidades, nós percebemos que há uma comparação entre a cidade e a igreja que está ali naquele local. A cidade como uma metáfora da igreja, uma comparação da igreja. E não é diferente aqui com Laodiceia. Laodiceia é uma cidade rica e próspera. Ela é localizada num entroncamento de 3 estradas extremamente importantes ali na Ásia Menor, que contribuía para que aquela cidade se tornasse também um centro bancário e industrial muito, muito importante. A cidade de Laodiceia era uma cidade tão rica que quando um terremoto alcançou aquela região dali e danificou consideravelmente muitas cidades ali próximas, Laodiceia foi capaz de financiar sua própria reconstrução sem recorrer à ajuda do Império Romano. Na cidade de Laodiceia surgiram algumas indústrias extremamente importantes na época, naquele período. Ali em Laodiceia nós tínhamos uma indústria de lã que produzia um tecido negro usado para roupas e tapetes. E havia uma fabricação muito grande de roupas ali. Ali também em Laodiceia existia uma indústria de tabletes de medicina. Uma escola de medicina formada aqui naquela região produzia uma pomada para tratamento dos ouvidos e para a fabricação de um colírio para olhos fracos. Laodiceia era uma cidade de pessoas ricas, viviam muito milionários ali. E ali você tinha teatros, estádios e um ginásio
equipado com banhos na cidade. E essa é a perspectiva ali da cidade. A cidade era uma cidade rica, próspera financeiramente, uma situação excelente. E nós percebemos ali que a igreja naquele lugar, ela não sofria perseguições, não tinha dificuldade nenhuma com os judeus, não havia problema de falsos mestres ali dentro da igreja. E nesse pormenor ela é muito semelhante a Sardes, que apresentava também um cristianismo nominal e acomodado. Só que em Sardes você vê um grupo de cristãos, um núcleo de crentes, que perseveravam na fé viva e verdadeira. Laodiceia parece que não tinha isso. Os crentes ali daquela igreja foram tomados por uma certa indiferença. E provavelmente muitos cristãos ali, muitos crentes ali em Laodiceia participavam da alta sociedade. E nós vamos perceber pela linguagem mesmo do texto que a riqueza econômica da cidade, e consequentemente de seus habitantes, exerceu influência mortal na vida espiritual daquela igreja. William Hendricks, escrevendo Mais que Vencedores, ele fala sobre o livro de Apocalipse. Ele traça um perfil daquela igreja da seguinte forma: ele diz assim: os cidadãos de Laodiceia eram ricos e sabiam disso. Eles eram insuportáveis, demonstravam uma atitude orgulhosa, desafiadora e presunçosa. Talvez imaginassem que sua riqueza era sinal de algum favor especial de Deus. A certa altura, eles começaram a pensar que tinham chegado lá. Estavam imbuídos do espírito que dominava a cidade. Orgulhavam-se de suas riquezas espirituais. E nós vamos perceber que a situação da cidade ali é uma metáfora para a igreja naquele lugar. E como sempre nós percebemos nas cartas, nós estamos vendo nas cartas, essas cartas das 7 igrejas, ali no início do Apocalipse, o Senhor sempre começa com uma descrição de si mesmo. E essa descrição ela está relacionada à sua autorrevelação ali no primeiro capítulo. Só que, nesse caso, aqui em Laodiceia, nós não vemos isso. Essa descrição de Jesus não se apresenta ali na sua autorrevelação a João, mas no início da carta, lá no capítulo 1, verso 1, que ele diz assim: João, as 7 igrejas, verso 4 e 5, que se encontram na Ásia, graça e paz, daquele que era, que é e que há de vir, a parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Essa é a descrição que nós temos aqui. No primeiro verso, lá no verso 14, ele diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E Amém aqui é uma palavra hebraica que expressa a ideia de algo verdadeiro, de algo fiel, algo que é solidamente estabelecido, fidedigno. E nós vamos ver que as palavras subsequentes, testemunha fiel e verdadeira, confirmam essa posição. Ou seja, o que Jesus está querendo mostrar aqui significa que tudo que Jesus fala é indubitavelmente verdadeiro. As palavras de Cristo são verdade e vida, são palavras fiéis, que não se afastam da verdade, porque Ele é a própria verdade. Abram aí Salmos, capítulo 19. No Salmo capítulo 19, nós vamos ver essas mesmas qualificações a respeito da palavra de Deus, da fidelidade, da fidedignidade e da retidão que a palavra de Deus apresenta. No verso 7 ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros. Quando Jesus diz que Ele é o Amém, que Ele é a testemunha fiel e verdadeira, está dizendo que as palavras dele são retas,
são justas. O juízo de Deus é justo. O juízo de Deus é íntegro. O juízo de Deus é reto. Mas ele não só se apresenta assim, e nós até entendemos por quê. Porque o que nós estamos vendo aqui é a descrição da igreja. Jesus está falando da verdade, da condição daquela igreja, naquele momento. Mas ele também se apresenta como o princípio de toda a criação. Ele diz assim, o princípio da criação de Deus. E o princípio da criação de Deus significa dizer que Cristo é a causa de todas as coisas. É através dele que todas as coisas foram criadas para ele e por meio dele. Cristo é a razão de toda a existência humana. Ele é a razão de toda a criação. E é isso que nós vemos lá em Romanos, capítulo 11, verso 36. Abram aí Romanos, capítulo 11, verso 36. É um texto bastante conhecido, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E o propósito dessa descrição é mostrar que Jesus Cristo fez todas as coisas. E assim, todas as coisas ele possui e controla. E dessa forma, as coisas que foram feitas com um único propósito: de servir ao Senhor, de glorificar ao seu nome. E essa mensagem aos crentes ali de Laodiceia apontava para o orgulho, provavelmente, que eles colocavam nas riquezas, nos bens materiais, que estavam colocando seu coração no lugar errado, porque tudo aquilo que eles tinham pertencia ao Senhor, que era digno e que é digno de louvor. O que nós temos aqui nessa descrição é o Senhor Jesus chamando a atenção para si, aquilo que ele vai dizer, o juízo que ele está trazendo, o julgamento e na orientação, instrução que ele está trazendo para a igreja. Porque Cristo deveria ser tudo para aquela igreja, como deve ser também para nós. E aí no verso 15 ele começa a sua advertência. Ele chama a igreja, a atenção da igreja, nesse seguinte pormenor: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É interessante porque todos esses textos, todas essas igrejas, a imagem que Jesus pegava para falar de uma coisa específica, de um pecado daquela igreja, ou de uma virtude daquela igreja, estava associada à vida ali na sociedade. Então eles entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Quando ele diz que conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, na realidade, o que nós estamos vendo aqui é semelhante ali a Sardes. Aqueles crentes, as obras deles eram imperfeitas, eram indignas, por isso não eram consideradas, porque não eram feitas em Cristo. E quando ele diz desse frio e quente, ele está se referindo ao suprimento de água da cidade. Laodiceia não tinha um suprimento de água próprio. E aqui nós temos dois contrastes: as águas quentes e medicinais, que eram de uma cidade que distava 10 quilômetros dali, que era Hierápolis, e as águas frias e puras de Colossos, que ficava a 16 quilômetros. A ideia aqui de Jesus, ao falar isso à igreja, é que aquelas obras, as obras que eles estavam fazendo, a vida que eles estavam levando, não tinha proveito nenhum diante do Senhor. Eram obras incompletas, que nem ao menos eram dignas de serem mencionadas. Aqueles crentes ali da igreja de Laodiceia eram crentes apáticos, indiferentes e despreocupados, completamente despreocupados com as coisas do reino de Deus. O que parece é que o cristianismo que aquela igreja vivia era uma simulação e um fingimento. Era algo somente exterior. E provavelmente
O que nós estamos vendo aqui nessa igreja é o que nós muitas vezes vemos hoje. A semelhança aos crentes atuais, que querem muitas vezes viver as suas vidas, cumprindo obrigações religiosas apenas, mas não se envolvendo de coração com o Senhor. Aquela igreja ali, aqueles crentes ali, não amavam a pregação do Evangelho. Não se deleitavam nas coisas do reino de Deus. Eram crentes carnais, querendo viver apenas as suas vidas conforme o mundo, sem nenhuma oposição, sem nenhum problema, se envolvendo e vivendo conforme o mundo vivia. Por isso que eles não eram nem quentes, nem frios. E quando Jesus diz: quem dera vocês fossem quentes ou frios, ao exemplo lá das águas de Herápolis, que eram águas quentes, e fornecia, por causa disso, uma qualidade medicinal para aquela cidade, e contrapondo-se a Colosso, que eram águas de refrigério, eles não eram nem uma coisa, nem outra. E é interessante aqui, porque a palavra de Deus diz que eles eram mornos, e pela distância que havia de Herápolis para aquela cidade da Odisseia, as águas que chegavam ali, elas não chegavam quentes, como da mesma forma saíam de lá. Elas chegavam um pouco frias. E por haver um tipo de elemento químico, carbonato de cálcio, aquela água produzia um efeito assim meio nauseante, meio asqueroso. Então, quando as pessoas bebiam aquela água, dava vontade de vomitar, de colocar para fora. O que na realidade, o que nós estamos vendo aqui nessa descrição, é o Senhor Jesus dizendo assim: quem dera que vocês pudessem oferecer cura para a alma das pessoas doentes através da vida de vocês, através da vida da igreja, como as águas quentes de Herápolis. Ou quem dera que vocês pudessem oferecer refrigério e alívio para o cansaço espiritual daquelas pessoas que não conhecem o Senhor, como as águas frias de Colosso. Mas vocês são como as águas que chegam aqui, que ao beber essa água quente, que já está esfriada, dá vontade de vomitar, de colocar para fora. Havia uma indiferença ao Evangelho muito grande ali naquela igreja. Eram crentes formais, eram crentes que, juntamente com aquela cidade, se sentiam tão bem com a riqueza e com a opulência, que abandonaram, na prática, o Evangelho. Eram pessoas que não sentiam nada a respeito da palavra de Deus e da pregação do Evangelho. E quando nós olhamos isso na igreja, nós vemos o distanciamento, a apatia por causa do pecado e o juízo de Deus sobre essa igreja. O desfavor de Deus para com essa igreja. Abram Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, verso 9 a 10. O chamado de Isaías, olha o que a palavra de Deus diz. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, escurece-lhes o ouvido e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. O que nós percebemos aqui é a indiferença e a distância daqueles crentes que eram apáticos com relação às coisas de Deus. Como poderiam ser eles pessoas apáticas se estavam recebendo a palavra de Deus? Como é que eles poderiam estar nessa situação de mornidão espiritual, ao ponto do Senhor Jesus dizer que estava a ponto de colocá-los para fora da sua boca, porque a sua vida era uma vida desagradável aos olhos de Deus? E aí nós vemos aquele sermão do monte, em Mateus capítulo 5, o Senhor dizendo que nós somos o sal da terra, e se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado
pelos homens. Mas é interessante que essa era a situação da igreja. Essa apatia, essa indiferença, provavelmente tomado pelo orgulho, provavelmente tomado pela ideia de conforto físico, porque a cidade era uma cidade rica e as pessoas ali na igreja, consequentemente, também viviam numa situação financeira muito cômoda. E por isso, por causa disso, provavelmente, o evangelho na vida deles era inócuo. Eles eram apáticos. Palavra de Deus, as coisas do reino de Deus. Só que eles não percebiam isso. Como no texto lá de Isaías. Eles não viam como eles estavam. Confundiam prosperidade financeira com prosperidade espiritual. Olha o que diz aqui o verso 17. Eles diziam assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja ali parece que se orgulhava de ser saudável e próspera espiritualmente, e provavelmente por ser uma igreja rica, por ser uma igreja que tinha condições financeiras, porque os seus membros eram assim. Os cidadãos ali de Laodiceia achavam que não tinham necessidade de nada em sua vida material. E os crentes de Laodiceia compraram essa ideia também. Pensavam o mesmo de si espiritualmente, pela opulência e pela tranquilidade financeira em que eles viviam. Parece que a situação daquela igreja era tão boa, dos membros daquela igreja, era tão boa que eles não estavam sabendo diferenciar o que era prosperidade material com prosperidade espiritual. E provavelmente eles achavam que essa situação, que essa condição vinha do seu próprio esforço. Eles achavam que estavam bem diante do Senhor e que eles conseguiram isso pelo esforço deles, pela santidade deles, pelas suas próprias forças, e não precisavam de mais nada. Mas a situação deles era deplorável diante de Deus. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso, aqui na escola dominical, Nós pensarmos que nós não precisamos de mais nada. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos cada dia como somos pecadores e que precisamos mais e mais da graça de Deus. Provavelmente ali, naquele contexto, aqueles crentes não eram perturbados por qualquer consciência de pecado. Mas a situação deles não era essa diante de Deus. Eles achavam que estavam bem. Mas a situação deles era de completa desgraça. Eles estavam completamente distantes do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no verso 17, na segunda parte. Ele diz: eu estou rico e abastado, e a ideia é de ele ter conseguido essas coisas pela sua própria força, de terem conseguido isso pelo seu próprio poder, pela sua própria ação, pelo seu trabalho. Aqui ele está falando não de bens materiais, mas de bens espirituais. Eles achavam que eram pessoas ricas espiritualmente e que conseguiram isso através da força deles, da capacidade deles, da santidade deles, do esforço deles. Mas diante de Deus, eles estavam numa situação completamente deprimente. E a palavra de Deus diz assim: nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A situação daqueles crentes ali era deplorável. Eles achavam que eram bons crentes, quando na realidade o próprio Cristo estava enojado da vida daquelas pessoas. Por vezes, queridos, estamos gozando das bênçãos materiais de Deus, mas não gozamos mais do fervor a Ele e a sua palavra. Estamos distantes do Senhor, não nos deleitamos mais
não ansiamos mais por essas coisas. Essas coisas não fazem mais diferença para nós. Os nossos interesses não giram em torno da vontade de Deus. E quando essas coisas acontecem, nós achamos que temos tudo, mas na realidade nós temos nada. Carecemos de tudo aquilo que achamos que temos espiritualmente. Achamos que somos ricos, mas estamos em miséria e pobreza. Achamos que estamos felizes, mas somos os mais infelizes dos homens. Achamos que estamos vendo todas as coisas, mas estamos cegos. Estamos nus, desprovidos de qualquer revestimento de Cristo. E essa era a situação deles ali. A situação deplorável daqueles crentes. Apáticos, indiferentes diante das coisas do Senhor. E eu acho esse texto aqui interessantíssimo, todos eles. Porque eu não sei se os irmãos perceberam isso. Às vezes a ênfase do pregador, a pessoa que prega, leva os crentes a perceberem isso. Eu não sei se vocês estão percebendo que todas as vezes que nós estamos vendo o Senhor trazendo uma palavra dura àquela igreja, uma palavra difícil àquela igreja, juízo sobre aquela igreja, na realidade o que está se manifestando ali é a graça de Deus, porque está chamando o seu povo ao arrependimento. E é isso que está acontecendo aqui. Essa carta, nós poderíamos caracterizá-la pura e simplesmente por uma única palavra: arrependimento. O Senhor está oferecendo arrependimento àquela igreja que estava distante, aquela igreja que ele diz que se enojava ao ponto de querer vomitar, colocar para fora da sua boca. Mas ele ainda não havia feito isso. Ele chama esses crentes apáticos, esses crentes indiferentes, esses que muitas vezes nós olhamos de lado, nós rejeitamos e muitas vezes nos tornamos juízes sobre eles. Esses, o juiz de toda a terra, os chama a sua comunhão. E é isso que nós estamos vendo aqui. No verso 18, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejam. O que nós estamos vendo aqui é uma linguagem muito própria do Velho Testamento, onde a graça de Deus está sendo oferecida. Lá em Isaías capítulo 55, nós vamos ver essa linguagem que Jesus está usando aqui. E esse texto muitas vezes é usado, e da forma certa, para mostrar a graça abundante de Deus, para mostrar a misericórdia de Deus, o chamado amoroso de Deus para com o pecador. Verso 1 do capítulo 55 de Isaías diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É isso que nós estamos vendo aqui, numa igreja apática, numa igreja que, se fosse eu ou você que estivesse no lugar do Senhor, estaríamos excluindo, colocando de lado e rejeitando completamente aquelas pessoas que estavam frias, mornas, indiferentes à palavra de Deus. Mas a misericórdia de Deus, ela é indizível, ela é incompreensível, e é essa misericórdia que se manifesta na vida
daquela igreja. É a misericórdia de Deus que está se manifestando aqui. O que nós temos aqui é uma chamada linda do amor de Deus ao arrependimento do seu povo. Estamos vendo a bondade e a misericórdia de Deus aqui. Apesar de sermos algo repugnante na boca do Senhor, Ele está nos convocando ao arrependimento, à reconciliação com Ele, porque Ele não rejeita de todo o seu povo. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. O Senhor diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Porque, pois, haveis de morrer, ó casa de Israel? Quando ele diz, compres de mim, essa expressão é a expressão da graça de Deus sobre o seu povo, sendo oferecida indiscriminadamente. E o que nós nos lembramos do Velho Testamento, de Isaías capítulo 55, em meio à total indiferença daquela igreja e apatia daqueles crentes, Cristo está oferecendo a sua graça, chamando o seu povo ao arrependimento. E percebam que a linguagem que ele usa aqui era uma linguagem comum àqueles crentes ali. Por quê? Porque eles estavam familiarizados, porque o ouro era comercializado ali constantemente entre os cambistas e banqueiros daquela cidade. E nós vamos ver que lá em Pedro, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus compara o ouro à fé, dizendo que a fé é muito mais preciosa que qualquer ouro perecível. Eles se achavam ricos, mas eram mendigos espirituais e precisavam pedir do Senhor, buscar no Senhor a sua riqueza. Os cambistas daquela cidade, eles manuseavam, os banqueiros, a moeda corrente em ouro. E Cristo está aconselhando aqueles crentes a irem comprar dele esse ouro, a ir comprar dele, a buscar em Cristo a sua riqueza. Nós pegarmos lá Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versos 44 a 46, nós vamos ver o Senhor usando uma mesma linguagem, mostrando que a sua palavra, o Evangelho, é a coisa mais preciosa e mais valiosa que existe no reino dos homens. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas aquelas pessoas estavam procurando atrás de bens materiais, elas estavam satisfeitas com aquilo que tinham, se sentiam abastadas, ricas, mas não estavam procurando o verdadeiro tesouro. Pelo contrário, por causa do ouro perecível, eles estavam abandonando aquilo que tinha valor verdadeiramente. E aí o Senhor diz para que eles comprassem dele ouro puro e refinado. Mas ele também fala sobre vestiduras brancas. E andar nu naquela cidade ali seria uma vergonha. Por quê? Porque a cidade era um centro comercial que abastecia toda aquela região. Por quê? Porque existiam indústrias de fabricação de roupas, de vestuário.
mas espiritualmente eles estavam nus. E a gente vê que a nudez na Bíblia é sinônimo de humilhação e vergonha, enquanto vestes brancas representam santidade e pureza. E esse é o traje escatológico dos crentes. Em Apocalipse capítulo 6, verso 11, a palavra de Deus diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. No capítulo 7, verso 13 em diante, a palavra de Deus diz assim: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu sabes. São estes que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles estavam nus diante do Senhor, eram pobres, eram miseráveis, e era inconcebível naquela cidade, numa cidade extremamente rica, numa cidade extremamente próspera, opulenta em sua riqueza, que pessoas ali fossem mendigos, fossem pessoas que andassem desprovidas de qualquer vestimenta. Era uma vergonha para aquela cidade encontrar um cidadão nessas condições, por causa da riqueza que abundava ali. Da mesma forma, era inconcebível aos crentes de Laodiceia andarem como mendigos e despidos espiritualmente, como eles estavam. Era inconcebível. Era inconcebível. Porque eles deveriam se revestir de Cristo. Como diz lá Romanos, capítulo 13, verso 14, que diz assim, Romanos, capítulo 13, verso 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Somente Jesus pode remover a culpa do pecado, nos revestindo com a sua justiça. Mas ele diz também lá no texto que eles precisavam colocar um colírio nos olhos porque eles estavam cegos. E Laodiceia era uma cidade famosa por causa de uma escola de medicina ali que produzia um colírio para a vista. E nós percebemos que quando se fala em cegueira no texto bíblico e usa-se essa palavra de forma metafórica, ela é símbolo de quê? De percepção espiritual, ou melhor, falta dessa percepção. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a glória do Evangelho não seja resplandecida. E aqueles crentes não conseguiam ver a sua própria situação deplorável diante de Deus. Eles estavam cegos. E aí o Senhor Jesus os chama, ao exemplo da própria cidade, comprar um colírio que pudesse abrir os seus olhos e ver em que situação deplorável eles se encontravam. Queridos, o que nós temos aqui é um chamado ao arrependimento. É Deus graciosamente revelando a sua graça aos seus filhos. Filhos rebeldes que são chamados à comunhão em Cristo. E sabe o que isso representa? Que muita gente não consegue perceber. Às vezes nós, alguns cristãos cegos, quando tem uma pregação efetiva no sentido de falar do juízo de Deus, falar do pecado do povo e chamar o pecado ao arrependimento, as pessoas olham assim e dizem assim: poxa, essa pregação é muito pesada, só se ouve isso, será que a gente só precisa escutar isso? Eu quero escutar outras coisas. Mas na realidade, quando Deus está falando dessa forma, Ele está usando a sua graça e chamando o pecador ao arrependimento. Para quê? Para que ele tenha comunhão com Ele. Por quê? Porque Ele ama aqueles ali
que estava a ponto de vomitar na sua boca. É isso que ele está dizendo no verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele está dizendo, olha, eu amo vocês e por amar vocês, por dedicar o meu amor, por oferecer esse meu amor a essa igreja, a essas pessoas indiferentes e apáticas, eu clamo, sejam diligentes e arrependam-se dos seus pecados. Porque a própria disciplina é um sinal do amor de Deus para aqueles que estavam prontos a serem vomitados da boca do Senhor. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versos de 4 a 7. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Verso 8. Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Verso 10 diz assim, pois eles nos corrigiam, nossos pais, por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Quando o Senhor Jesus diz que ele ali é testemunha fiel e verdadeira, ele estava dizendo que o testemunho dele era fidedigno. Aquilo que ele estava falando era verdade, era justiça e retidão para a igreja. E a igreja precisava se arrepender para voltar à comunhão com o Senhor, porque eles estavam distantes. Eles eram como aquela água repugnante que na boca dava vontade de jogar para fora. E é dessa forma que Jesus estava olhando e vendo aqueles crentes ali. Mas da mesma forma que existia uma repugnância àqueles crentes, existia um amor, e esse amor os chama ao arrependimento, a voltarem, a se alegrarem das coisas do Senhor. E aí no verso 20, nós temos uma demonstração do que Cristo estava fazendo ali e o que Ele faz constantemente com a sua igreja. É uma das imagens mais bonitas sobre a chamada ao arrependimento que a Escritura nos tem. E ela está diretamente relacionada aos versos anteriores. Cristo está do lado de fora, olha o que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa imagem aqui é a imagem da chamada de Cristo ao arrependimento. Cristo está do lado de fora, ou seja, a comunhão de Deus com aquele povo estava rompida por causa do pecado deles. Isaías 59, 1 e 2 diz isso: a minha mão não está encolhida, nem meu ouvido está surdo, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E por isso Deus estava do lado de fora da porta. Ao ouvir a voz de Deus, batendo, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. A voz de Deus é a pregação do Evangelho. É esse o meio de se ouvir a voz de Cristo. E ele estava ali constantemente falando ao coração daquela igreja. E se aquela igreja se arrependesse, ele ia entrar e cear. E entrar e cear aí representa uma refeição, um momento de comunhão, de intimidade, um símbolo de afeição e confiança. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui era o que Cristo estava fazendo ali naquela igreja. Ele estava literalmente batendo a porta. E se alguém se arrependesse, aquela porta seria aberta e ele ia gozar comunhão com Deus. Aquela comunhão que tinha sido perdida por aquela igreja. Jesus está batendo a porta persistentemente para chamar a atenção, de modo que ninguém será capaz de dizer que o Senhor deixou de chamá-los. Ele está chamando individualmente e continuamente a cada um de nós ao arrependimento por meio de sua palavra.
Jesus está batendo constantemente a porta do coração da sua igreja, daqueles que, como eu, são chamados a verificar os seus corações constantemente. Será que nós estamos nos achando como os crentes ali de Laodiceia, que não precisamos de mais nada, que não carecemos de nada, e aqueles que não precisam de nada, que não carecem de nada, eles não buscam, pelo contrário. Pelo contrário. Na verdade, os verdadeiros ricos no reino dos céus são aqueles que reconhecem que são pobres, miseráveis e carentes da graça do Senhor. Por isso, buscam ao Senhor constantemente, como os homens buscam constantemente os bens materiais. É por isso que a palavra de Deus vai em Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados pobres, humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. E aí o Senhor Jesus termina dizendo assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha como é grandiosa a mensagem do Evangelho. A nós é dado compartilhar de um reino que não é nosso, do reino de Deus. Como é espantosa, não dá para entender a graça de Deus. O Senhor está chamando essas pessoas aqui, esses apáticos, esses indiferentes, esses que achavam que estavam satisfeitos, abastados espiritualmente, mas que estavam em completa miséria espiritual. São esses que o Senhor está dizendo: olha, se vocês vencerem, vocês vão reinar comigo, vocês vão sentar do meu lado, vocês terão um lugar especial. Essa graça estava sendo estendida a uma igreja que não recebe nenhum louvor do Senhor, que estava a ponto de ser vomitada da sua boca. E aqui, queridos, nós temos duas descrições: a descrição de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, e de nós, da nossa apatia, da nossa indiferença. Vencer seria abandonar aquela indiferença e apatia diante do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados. Nós temos aqui, querido, a certeza de que nós vamos participar desse reino quando ele for estabelecido. Nós, os que vencermos o mundo, o pecado e a carne, nós vamos participar disso, tá? E aquela igreja precisava vencer o mundo, o diabo e a carne, que se demonstrava na indiferença, na distância, na apatia e na autossuficiência que eles achavam que tinham diante do Senhor. E eu gostaria de terminar esse texto com Apocalipse capítulo 7, versos de 13 a 17, que diz assim: a visão dos glorificados. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos
toda lágrima. Queridos, essas são as promessas do Senhor para nós. E para aqueles que são titubeantes, que estão titubeando, para aqueles que estão distantes do Senhor, mas que fazem parte do seu povo, é chamado ao arrependimento, é constante. Quando o Senhor Jesus não voltar, Ele estará batendo a porta da igreja. Ele estará batendo a porta que muitas vezes nós temos fechado por causa das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Mas Ele estará batendo para nós escutarmos a sua voz. E essa voz é a sua palavra. É uma palavra que penetra, que é cortante, que divide aquilo que não pode ser dividido. E quando essa palavra tocar no coração desses, eles vão abrir a porta e vão deixar o Senhor entrar. Vamos orar.